Meu nome é Lucas, tenho 28 anos e sou de Salvador, Bahia, mas estou morando em Recife atualmente. O que vou contar aconteceu comigo em 2018, lá no interior do Pará, e foi o dia mais sinistro e inexplicável da minha vida. Até hoje, tenho dificuldade para entender o que rolou. A família do meu pai é toda de Salvador, onde nasci. Já a família da minha mãe vem de Belém do Pará, um lugar quente pra caramba, cheio de gente acolhedora. Minha avó, por parte de mãe, já era viúva antes mesmo de eu nascer, então nunca conheci meu avô materno. Sempre ouvi histórias de como ele era um homem forte e teimoso, bem típico do pessoal da roça antigamente. Uma vez até me contaram que ele teve um encontro com um tal de Mapinguari, aquelas histórias que o povo mais velho conta e a gente fica na dúvida se acredita ou não. Nunca fui cético, sempre acreditei no sobrenatural. Sou espírita, então para mim tem muita coisa além do que a gente consegue entender. Já vi sessões de psicografia e tive uns sonhos bem reais, mas nunca tinha passado por algo que mexesse tanto comigo como o que vou contar. Todo ano, no dia 15 de abril, que é aniversário da minha avó Maria, que a gente chama carinhosamente de Dona Mariquinha, minha família inteira se junta lá em Belém. Minha mãe é a mais velha de 8 irmãos, então você imagina a bagunça que é. Mesmo a maioria morando em Recife, é raro a gente se encontrar todo mundo. Somos 14 primos, e eu sou o mais velho, com diferença de 1 ano ou 2 para os outros. É sempre divertido ver que a molecada que jogava bola na rua agora está sentando na mesa com os tios para tomar uma cerveja. Minha família adora uma festa, e qualquer desculpa é motivo para comemorar por dias. De uns tempos para cá, eu e alguns primos criamos o hábito de dar uma escapada das festas para dar uma volta sem rumo. E foi numa dessas saídas que tudo quase terminou muito mal para mim. Dos meus primos, os que sou mais chegados são o Pedro e o Rafael. A gente é os mais velhos e tem muita história junto. Quando o pessoal já estava meio alto por causa da bebida, a gente deu um jeito de sumir daquela bagunça familiar para dar uma volta pela noite de Belém. Paramos numa conveniência que ficava num posto de gasolina. Logo de cara, os dois avistaram umas garotas que retribuíram o olhar. Era fim de semana, então os lugares movimentados estavam cheios de gente querendo se divertir. Em menos de meia hora, os dois já estavam cada um aos beijos com uma garota diferente, e eu fiquei lá de vela. Como sou gay, não me interessava por nenhuma delas, e aparentemente não tinha ninguém do meu tipo por ali. Percebendo que eu estava meio deslocado, as meninas, que eram super gente boa, sugeriram da gente ir para uma chácara onde estava rolando uma festa com mais gente. Disseram que lá eu poderia conhecer outras pessoas e me divertir também. Topei na hora. Só que o lugar ficava um pouco afastado da cidade e a gente tinha que pegar uma estrada de terra por uns 5 quilômetros, passando por uma plantação de eucalipto toda alinhadinha, que mais à frente virava um matagal fechado. O lugar era bonito, uma chácara pequena com piscina e um som automotivo tocando alto. Devia ter umas 40 pessoas lá, todo mundo jovem, entre 25 e 30 anos, curtindo a piscina naquela noite quente, típica do norte do país. O pessoal era super receptivo e logo a gente se enturmou. Eu estava me divertindo com as novas amizades e acabamos perdendo a noção do tempo. Quando me dei conta, meus primos já estavam para lá de bêbados e percebi que provavelmente a gente ia passar a noite por ali mesmo. Foi então que alguém comentou que a cerveja estava acabando e começou a passar um chapéu para fazer uma vaquinha para comprar mais bebida. Todo mundo contribuiu e na hora de buscar, me ofereci para ir. Eu estava com a caminhonete do meu tio, que era ótima para a estrada de terra, e conseguiria ir e voltar rapidinho. Alguns se ofereceram para ir junto,
mas eu disse que não precisava e que voltaria em menos de meia hora. Mal sabia eu que essa seria a pior decisão da minha vida. Enquanto me afastava da festa, comecei a sentir um frio estranho pelo corpo, mesmo com a noite estando quente. Um calafrio que me fez tremer levemente. Não tinha bebido quase nada, só uma latinha de cerveja, então não era efeito do álcool. Pensei que talvez tivesse comido algo que não caiu bem. A estrada de terra estava deserta, e eu dirigia com os faróis altos, os vidros abertos, sentindo o vento no rosto. Quando estava chegando na plantação de eucalipto, vi algo cruzando a estrada bem rápido, de um lado para o outro. Era um vulto escuro, e só tive tempo de pisar no freio com tudo. A caminhonete derrapou um pouco, levantando poeira. Fiquei ali parado, tentando entender o que tinha acontecido. Coloquei a cabeça para fora da janela para ver se via algum animal na beira da estrada. Pensei que podia ser um cachorro, um gato, sei lá, não vi nada. Quando voltei a olhar para frente, meus olhos pegaram o retrovisor e foi aí que meu coração quase parou. Atrás da caminhonete, iluminado pela luz fraca das lanternas traseiras, tinha alguma coisa parada, meio agachada. Aquilo era grande, devia ter uns 2 metros quando levantado. Tinha uma silhueta coberta de pelos escuros, quase negros. Os olhos refletiam a luz com um tom amarelado assustador, e dava para ver dentes que pareciam não caber na boca, tão grandes que eram. Os braços eram longos, com mãos enormes e dedos compridos. As orelhas eram pontudas, lembrando as de um lobo. Fiquei paralisado. Não sabia se estava vendo mesmo aquilo ou se era coisa da minha cabeça. Senti um medo que nunca tinha sentido antes. Um terror que me congelou. Meu cérebro parecia não processar direito o que meus olhos estavam vendo. Aquilo não podia ser real. A criatura então deu um passo na minha direção. O som dos galhos secos quebrando sob o peso dela fazia um barulho assustador. O pavor tomou conta de mim, e num impulso pisei fundo no acelerador. A caminhonete cantou o pneu na terra e saí em disparada pela estrada. Pelo retrovisor ainda pude ver aquela coisa correndo atrás de mim numa velocidade absurda. Parecia que a qualquer momento ia alcançar o carro. O coração batia tão forte que eu achava que ia explodir. As mãos suavam e tremiam no volante. Não tinha coragem de olhar de novo pelo retrovisor, mas não resisti. Olhei, e ela ainda estava lá, agora mais próxima. Os olhos amarelos fixos em mim, a boca aberta mostrando os dentes afiados. Soltava um som gutural, um misto de rosnado com grunhido que gelava a espinha. Quando finalmente cheguei no asfalto, acelerei ainda mais. A criatura parou na beira da estrada de terra, como se não pudesse ou não quisesse entrar na área asfaltada. Continuei dirigindo em alta velocidade até entrar na cidade. Só parei quando cheguei numa praça movimentada, com gente andando, carros passando. Encostei o carro e tentei recuperar o fôlego. Fiquei ali por um tempo tentando entender o que tinha acontecido. Será que eu tinha imaginado tudo? Será que era alguma pegadinha? Mas como explicar o pavor que senti, a nitidez com que vi aquela criatura? Não fazia sentido. Sabia que precisava voltar para a chácara, mas não tinha coragem de passar por aquela estrada de novo, ainda mais sozinho. Decidi esperar o sol nascer. Fiquei vagando pela cidade, parei para comer algo, tentei me distrair. Quando amanheceu, criei coragem e voltei. No caminho de volta, passei devagar pela estrada de terra, olhando atentamente para os lados. Não vi nada de estranho, nenhuma pegada, nenhum sinal de que algo tinha estado ali. Chegando na chácara, meus primos e o pessoal estavam preocupados, achando que tinha acontecido algo comigo.
Alguns até estavam bravos, pensando que eu tinha sumido com o dinheiro da bebida. Devolvi o dinheiro e inventei uma desculpa qualquer sobre ter encontrado um conhecido e perdido a noção do tempo. Nunca contei para ninguém o que aconteceu naquela noite. Nem para os meus primos, nem para minha família. Até hoje, não sei exatamente o que vi, mas sei que era real. A imagem daquela criatura está gravada na minha mente. E o medo que senti foi como nenhum outro. Depois desse dia, passei a acreditar ainda mais que existem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar. Coisas que fogem da nossa compreensão, mas que são bem reais. Espero que meu relato sirva de alerta para quem anda por estradas desertas à noite. Obrigado por me ouvirem e cuidado com o que pode estar à espreita no escuro.